Na verdade, a pergunta 144. Quero pegar a pergunta 144, que vai falar dos deveres exigidos no nono mandamento. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A gente sabe, meus irmãos, que o catecismo, os nossos teólogos de Westminster, eles trabalhavam com a perspectiva mais ampla da lei do Senhor. Então, na verdade, o nono mandamento, quando ele vai falar não dirás falso testemunho contra o teu próximo, a gente vê isso já no próprio prefácio do catecismo aos 10 mandamentos. A gente vai ver que o próprio catecismo vai dizer que para cada proibição há algo que nós devemos efetivamente fazer, né? Então, não seria diferente, óbvio, no tocante aqui ao nono mandamento. E a gente percebendo, né, lendo, melhor dizendo, o catecismo, né, com a riqueza de detalhes que ele apresenta, a gente vai ter uma noção de como é amplo esse mandamento. Não somente este, mas como todos os outros mandamentos, a gente vai ter uma ideia da amplitude, né, desses mandamentos quando nós, de fato, começamos a ler com mais atenção aquilo que o catecismo coloca. Então, pergunta 144 do nosso Catecismo Maior de Westminster: quais são os deveres exigidos no nono mandamento? É óbvio que eu não vou me deter em cada uma das respostas, em cada um dos aspectos elencados pelos nossos teólogos de Westminster, mas eu quero me deter exatamente justamente nos primeiros elementos que são colocados aqui nessa resposta. Então, pergunta 144, quais são os deveres exigidos no nono mandamento? A resposta: os deveres exigidos no nono mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens. Parte A da resposta. E aí, em seguida, ele vai dizer: manter e defender publicamente a verdade e dizê-la sincera, livre, clara e plenamente do coração. Então, repetindo: conservar e promover a verdade entre os homens, manter e defender publicamente a verdade e dizê-la sincera, livre, clara e plenamente. Quando nós olhamos, irmãos, para as Escrituras, nós aprendemos que existem várias formas e vários métodos de você dizer a verdade. Digamos assim, que existem alguns métodos para dizer a verdade. E eu gostaria de começar falando de um método que eu vou chamar aqui de método indutivo para a apreensão da verdade, digamos assim. Um método indutivo para você captar, aprender a verdade. Foi um método largamente utilizado por Jesus, um método largamente empregado nas Escrituras, e um método que ele alcança uma finalidade, ele alcança a finalidade para a qual ele está sendo proposto de uma maneira que talvez, muitas vezes, uma outra forma mais direta não seria tão eficiente. É óbvio que eu não estou falando aqui que se, por exemplo, Jesus empregasse uma maneira mais direta de falar a verdade, como ele empregou em inúmeras ocasiões, ele não seria eficiente, óbvio. Mas que é curioso observar que em muitas das suas falas ele utiliza essa abordagem por alguma razão, né? E eu estou falando aqui do método de Jesus de apreensão da verdade, para que as pessoas aprendessem a verdade, o seu método de utilizar-se de parábolas, né? Então, Jesus, nas suas falas,
ele utilizou-se muito dos recursos da língua, de metáforas, de símiles, de comparações e das próprias parábolas em si, para ensinar verdades que o público para o qual ele estava se dirigindo pudesse captar-se de uma maneira mais integral. Então, me chama a atenção não exatamente as parábolas, não somente as parábolas que Jesus contou, né? E os evangelhos eles registram inúmeras dessas parábolas. Lucas ele tem uma coleção de parábolas. O capítulo 13 de Mateus ele vai ter uma outra coleção de parábolas que Jesus contou, mas até mesmo os diálogos que ele travava, né, com os seus interlocutores, e ele utilizava-se de comparações metafóricas, de recursos literários para que as pessoas elas fossem trazidas para dentro da história. Então, por exemplo, quando Jesus ele vai ter lá com a mulher cananeia, né, que vai rogar, né, para que ele expulse o demônio de sua filha, Jesus ele vai se utilizar de uma comparação. Os irmãos lembram qual é? Ora, não é justo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não é isso que Jesus está dizendo? A mulher, né, talvez se fosse uma mulher com a mente totalmente deturpada e longe dos propósitos pelo qual Jesus estava usando aquela comparação. Você está me chamando de cachorro, por acaso? Né? Mas a mulher não faz isso. A mulher ela entra no jogo, digamos assim, ela percebe a ideia que Jesus está colocando e ela vai dizer: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas de seus senhores. E aí qual é a reação de Jesus? Ele vai dizer que nem em Israel ele viu tamanha fé como aquela e vai dizer: pode ir que a sua filha está curada. Né? Toda vez que eu leio esse texto, é um texto incrível, eu fico até emocionado quando eu leio, porque de fato a sagacidade de Cristo, né, e ter induzido a mulher, por isso que eu chamei esse método, né, de método indutivo para a apreensão da verdade, porque de fato Jesus ele induz aquela mulher a chegar ao ponto exato que ele quer, ou seja, a dar uma declaração acerca da bondade, da graça, né, de Cristo em permitir que mesmo que uma pessoa que não seja israelita, ela coma das migalhas, né, que caem da mesa do seu Senhor. Mas a gente tem um texto bastante interessante também, lá no Antigo Testamento, que é o texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 14. É um texto... Eu poderia citar outras passagens aqui de Jesus utilizando-se desses recursos, mas eu passaria a manhã inteira, não somente uma manhã, mas várias manhãs inteiras, somente falando sobre os exemplos, né, em Jesus. A gente poderia citar a parábola do bom samaritano, onde Jesus ele está respondendo uma pergunta. Os irmãos lembram qual é a pergunta? O jovem intérprete pergunta: olha, mas quem é o meu próximo? A pergunta anterior foi: o que fazer para ser salvo? Jesus: olha, amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? Lucas vai dizer o seguinte, que aquele homem, querendo justificar-se, pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus poderia dar uma resposta direta. Jesus poderia abrir mão do método, disso que eu estou chamando aqui de método dedutivo, poderia dar uma resposta direta, mas Jesus ele não faz isso. Jesus ele conta uma parábola, que é a parábola do samaritano, e ele meio que traz aquele homem para dentro da história. E aquele homem é obrigado a reconhecer que o homem que agiu de misericórdia para com aquele que estava deitado à beira do caminho, semi-morto, aquele homem é o próximo dele. Então vejam a astúcia, a sagacidade do método de Cristo em fazer com que os seus ouvintes eles participem da história, eles se sintam parte, eles encarnem aquela experiência de outra pessoa, porque as histórias elas têm esse poder de nos colocar na pele de outro. Esse é o grande poder
que as narrativas têm. Nós nunca passamos por tais experiências, mas quando nós lemos aquelas histórias, meio que nós nos colocamos na pele daqueles personagens e começamos nós mesmos a formular soluções, saídas para aquelas situações e os vários juízos morais que nós fazemos em cima daquilo que está sendo contado. E é essa exatamente a ideia. E foi exatamente isso, por exemplo, que Natã fez com Davi, né, no texto de 2 Samuel, no capítulo 12. Eu queria que os irmãos abrissem rapidamente 2 Samuel, capítulo 12. É um texto bastante conhecido, né, da igreja e que nós não precisamos nos ater aos detalhes do texto. Mas o fato é, meus irmãos, que o próprio título aí do capítulo, provavelmente na sua Bíblia, se você está com a Almeida Revista Atualizada, tem assim: Natã repreende Davi. Natã repreende Davi, de fato. Mas qual seria o método mais apropriado para fazer com que Davi perceba, irmãos? Davi havia... A história os irmãos já conhecem. Davi havia tramado a morte, né, de um homem, de Urias, porque se apaixonou pela mulher dele. Então existem vários pecados aqui que nós poderíamos escolher tratar, né? Mas o grosso da história é esse. Davi, ele observa uma mulher, ele sente desejo por ela, mas a mulher era casada com um dos seus soldados. E aí entram aspectos terríveis, né, da história de Davi, como ele se apropriar, né, da esposa de um homem que estava disposto a dar a sua vida, né, em prol do reino de Israel, que foi o que de fato aquele homem fez, acabou fazendo, mas de uma maneira covarde. Ele foi assassinado de uma maneira... Foi morto de uma maneira covarde. Então, vejam, a história é bastante conhecida. Davi, ele estava completamente inconsciente, digamos assim, do pecado. Tudo indica que até então não havia ninguém que tenha chegado para ele e o alertado do pecado que ele estava cometendo. Tanto é, meus irmãos, que nesse texto aqui que nós estamos considerando, de 2 Samuel, a criança já estava perto de nascer. Então nós temos aí um espaço de pelo menos 9 meses de Davi com a sua mente totalmente inerte, seu coração completamente endurecido, inconsciente do pecado que ele havia cometido. E vejam que Deus, ele escolhe, né, Natã, que era uma pessoa próxima do rei. Ele era uma espécie de conselheiro do rei, ele era um profeta da corte, para chamar Davi ao arrependimento. Agora os irmãos imaginem Natã, um profeta, um homem ousado, corajoso, como todo profeta de Deus deve ser, chegar para Davi e alertá-lo do grave pecado que ele estava cometendo. Como fazer isso? O método que Natã escolheu, inspirado por Deus, diga-se de passagem, foi exatamente colocar Davi dentro de uma história, para que Davi sentisse na pele a dor de um homem que perde a sua única cordeirinha para um viajante faminto. A dor de um homem que nada tem além de uma cordeirinha, que o texto diz, Natã diz na história, que ele tinha inclusive como uma filha. Ele pega exatamente, o outro homem rico pega essa cordeirinha do homem pobre
e dá ao viajante faminto. Foi essa a história que Natan contou para Davi. Vejam, irmãos, tem pessoas que dizem assim, eu conheço pessoas que são contra, por exemplo, as histórias de ficção, sob o seguinte argumento, de que essas coisas não aconteceram. Conheço gente que não gosta de Senhor dos Anéis por isso, que não gosta de Nárnia por isso, que não gosta de histórias de fantasia por isso, porque são coisas que não aconteceram. Mas eu pergunto aos irmãos, será que essa história que Natan está contando aconteceu? Porque, olhem, tem um detalhe aqui nesse texto que é o seguinte, Natan, como era um conselheiro do rei, como era alguém próximo do rei, certamente ele trazia muitas histórias para Davi, de coisas que estavam acontecendo na corte que Davi precisava tomar uma decisão. Talvez Davi achasse que essa história que Natan estava contando era exatamente uma história assim. Um relato, digamos assim, jornalístico, ou um relato de um cronista que anda no meio do povo, vê o que está acontecendo e traz as demandas para o rei. E a reação de Davi qual foi? Versículo 5, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Vejam que Natan, ele consegue exatamente o que ele pretendia com a história. Ele consegue mexer com as entranhas do rei. Ele consegue mexer com os ânimos de Davi. Ele consegue despertar em Davi um senso de justiça. Despertar em Davi um senso de uma defraudação que aconteceu debaixo do seu nariz. Que agora ele precisava tomar uma decisão. E a sentença de Davi contra esse homem é que ele devia ser morto. É que ele devia ser morto. E o homem que teve a sua cordeirinha roubada, ele deveria ser restituído 4 vezes. Existem formas e formas de você falar a verdade. A história que Natan conta para Davi, ela aconteceu com Davi. Então, quando as pessoas pensam que tal história não aconteceu, então eu não vou dar crédito. Não é simplesmente o que aconteceu que está em pauta. Mas essas histórias, irmãos, que atravessam tempos e gerações, elas falam de coisas não somente que aconteceram, mas elas tratam de coisas que acontecem. E é por isso que são histórias imortais, que atravessam séculos e séculos e gerações. Não são histórias datadas que tratam de acontecimentos históricos específicos. Muitos desses locais e que daqui a 1 ano ninguém mais vai se lembrar. Não. Ele trata de uma coisa que acontece. Que aconteceu ontem, que acontece hoje e que vai acontecer amanhã. Então, Natan, ele traz Davi para o centro, para o coração da história, mexe com as entranhas de Davi, causa nele um furor, que era exatamente esse o objetivo de Natan, fazer com que Davi enxergasse. O João Vitor usou uma palavra aqui que eu acho linda. O português ele tem palavras que soam assim maravilhosamente. Por exemplo, a palavra hediondo.
hediondo, né? Ele soa realmente hediondo, uma coisa horrível, uma coisa repulsiva. E foi exatamente o que essa história causou em Davi, um senso de repulsa. Só que Davi não percebia, até ter os seus olhos abertos pelo profeta, que esse homem contra o qual ele se volta de maneira tão violenta, inclusive reclamando a sua morte, era ele próprio. Bom, eu particularmente costumo, ou pelo menos tento fazer isso na medida do possível, sempre contar boas histórias para meus filhos. Trazer eles para dentro de determinadas histórias, para que eles próprios vejam o que realmente está em jogo. Você pode ensinar uma criança a falar a verdade para uma criança de uma forma que ela consiga captar e perceber as nuances e as implicações daquilo que você está contando. Você sabia que você pode ensinar política para o seu filho sem necessariamente pegar um texto de jornal e ler diante dele? E provavelmente não vai entender muita coisa. Mas se, por exemplo, você pega... os irmãos aqui sabem que eu sou um fã declarado de C.S. Lewis. Então, se você pega, por exemplo, a Nárnia, e lá em Nárnia tem um personagem que ele é um governador das chamadas Ilhas Solitárias, e ele é a encarnação do perfeito burocrata. É aquele camarada que tudo só se resolve com papel, com audiência marcada. É aquela pessoa que faz de tudo para dificultar a sua vida. O quanto ela puder dificultar, tendo o poder da caneta na mão, ela vai fazer. Então, esse camarada chamado Gumpas é um personagem que Lewis ele criou para fazer exatamente essa denúncia, né, desse Estado excessivamente burocrático, tecnocrata. E é exatamente aqui onde está o pulo do gato nas histórias de Lewis. É que C.S. Lewis ele era contra o endeusamento da ciência, por exemplo. É o chamado cientificismo. É a redenção humana através da técnica, da tecnologia, do avanço, do progresso. Então, qual é a melhor forma de eu ensinar para as crianças o perigo dessas coisas? Qual a melhor forma de eu ensinar para as crianças o perigo de você trocar sua liberdade por segurança? É o que Lewis vai chamar no livro A Abolição do Homem, que é uma obra absolutamente fantástica, uma das mais importantes do século XX, segundo muitos estudiosos, inclusive. É o que ele vai chamar de a oferta do bruxo. O que é a oferta do bruxo? Deixa eu ler aqui o que Lewis define como a oferta do bruxo. A oferta do bruxo é o seguinte: você entrega a sua alma e em troca ganha poder. Mas em vez de nossas almas, mas uma vez que nossas almas, isto é, nós mesmos forem entregues, o poder dado em troca não nos pertencerá. Seremos, na verdade, escravos e marionetes daquele a quem cedemos a nossa alma. É a oferta do bruxo.
Você entrega a sua liberdade em troca de segurança. E aí Lewis, quando ele vai refletir sobre, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, inclusive ele combateu lá, Tolkien, que era um grande amigo dele, o autor do Senhor dos Anéis. Inclusive esse é um tema do Senhor dos Anéis, a questão do poder. É exatamente esse, que na medida em que as coisas foram se intensificando, leis foram sendo criadas, a liberdade foi sendo reduzida. E o pior é que quanto menos liberdade você tinha, mais você ficava satisfeito. Porque é exatamente essa a oferta do bruxo. Eu vou tirando a sua liberdade aos pouquinhos, tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali, tira um pouquinho acolá, de forma que você vai chegar num estado tal que você nem se perceberá mais como um homem livre, porque você já não vai ser mais um homem livre. Lewis vai dizer que você já não vai mais poder dizer para um burocrata: olha, isso aqui não é da sua conta. Por exemplo, a maneira como você educa os seus filhos, você não vai mais poder dizer ao Estado que não é mais da conta dele, porque agora tudo é da conta do Estado. Tudo é da conta daqueles que têm a caneta na mão, que baixam leis e decretos e modelam a forma como você deve conduzir a sua vida nas suas mínimas coisas. C.S. Lewis contou essa verdade de uma maneira magistral por meio desses personagens. E aí é interessante que quando... É curioso, irmãos, observar a reação das crianças. Muitas vezes nós subestimamos a inteligência delas. E aí é que eu digo, jamais subestime a inteligência de uma criança. Por exemplo, quando eu estou contando uma história, eu não gosto de ficar dando muitas explicações. Eu prefiro que eles deduzam, que eles tirem suas próprias conclusões. É óbvio que Lucas é quem está mais fazendo isso do que Pedro, óbvio, por conta da idade. Então, quando você lê essa passagem desse governador das Ilhas Solitárias, lá das Crônicas de Nárnia, um camarada que tudo se resolve, da forma mais burocrata possível, aquele camarada que... E aí tem outros personagens nas crônicas, por exemplo, o mago, tio André, do primeiro livro, o sobrinho do mago, e a feiticeira Jades, eles são aqueles que vão dizer assim: olha, eu estou fazendo essas coisas, eu crio essas leis, mas eu não posso me submeter a elas, porque só quem pode submeter às leis que eu crio são vocês, eu não me submeto. E aí que a criança vai perceber: peraí, pai, tem alguma coisa de errado aqui. Por que somente eu tenho que me submeter a essas leis e ele não? E aí quando a criança vai começar a perceber o germe da tirania. E C.S. Lewis vai dizer que os piores tiranos são exatamente aqueles que fazem leis pensando no bem dos outros. Esses são os piores. Porque eles não se submetem às próprias leis que eles criam. Sempre que alguém me pede uma dica, por exemplo, de um livro sobre política, sabe qual é o livro que eu indico? Eu não indico o Roger Scruton, são bons. Não indico o Russell Kirk, A Política da Prudência, são livros bons. Mas eu digo, olha, comece lendo A Revolução dos Bichos, George Orwell. E no final você vai ver que vai ter lá a figura de um porco chamado Napoleão. Olha só que nome sugestivo, Revolução Francesa. Que ele tem um bordão que é o seguinte: 2 patas mal, 4 patas bom. O patrão, 2 patas, o homem, mal. 4 patas, operários, bom. Entenderam a mensagem?
Só que esse mesmo camarada, esse porco, quem vai liderar a revolução dos bichos, quando os bichos se revoltam, e aí existem aqueles bichos que são os verdadeiros bois de piranha. Já ouviram essa expressão, irmãos? Boi de piranha? Se você quer passar uma boiada no meio do rio, esse rio tem piranha, você tem que deixar um boi. As piranhas vão lá, comem aquele boi e você consegue passar com a sua boiada. E nas histórias, nessa história tem um boi de piranha. É aquele camarada que vai ter que se sacrificar para o chefão ficar na boa. Entendem aí a mensagem? Então você está lá e acontece isso no livro. E aí, no final das contas do livro, porcos e homens se misturam e o livro termina exatamente assim. Porcos e homens se misturam e no final das contas você já não sabe mais quem é quem. É porco virando homem, é homem virando porco. Porque tudo é uma relação de interesses. Então é esse o livro que eu indico. Se a pessoa conseguiu captar a mensagem desse livro de uma maneira, da maneira como a parábola conta, eu terei cumprido o meu objetivo. Então, existem formas e formas de nós falarmos a verdade. Então, são esses livros, né, que eu geralmente indico. E somente para citar mais um, não se assustem com o nome do livro. O nome do livro é As Bruxas. É um livro de um autor inglês também, chamado Roald Dahl, famoso, a Fantástica Fábrica de Chocolate, o Fantástico Senhor Raposo, esses livros, esses filmes. É o autor, se eu não me engano, com livros que tem os livros mais adaptados para filmes, né, na história. E esse livro, inclusive, tem duas adaptações dele. As Bruxas, que é um filme lá da década de 90, e um recente que saiu agora, Convenção das Bruxas. Mas aí ele começa o livro dizendo assim, que as bruxas, muitas vezes a gente pensa em bruxa como aquela criatura nariguda, né, do chapéu pontudo, etc e tal, aquela figura horripilante, mas não é nada disso. As bruxas, elas são pessoas perfeitamente comuns. Elas trabalham como caixa de supermercado. Talvez você pegou o ônibus e sentou do lado de uma bruxa e não sabe. E aí eu lembro que quando eu contei esse livro para Lucas, sei lá, a gente ia para o supermercado e ele olhava a mulher do caixa assim e ficava meio desconfiado, será que é uma bruxa? Mas percebam uma coisa interessante. O que é que essas bruxas fazem? Porque elas não se parecem bruxas, elas se parecem mulheres normais, pessoas normais. Mas elas se reúnem anualmente em um determinado país, combinado pela Grã Bruxa, que é a chefona das bruxas. E elas têm uma convenção anual chamada a seguinte: Convenção Anual da Real Sociedade para a Prevenção de Crueldade com Crianças. Elas se reúnem sob a alegação de que estão bolando leis e regulamentos para protegerem as crianças. Mas por trás dos panos, o objetivo das bruxas é cada bruxa matar uma criança por semana. Mas agora elas estão lá, lindas e maravilhosas, reunidas numa convenção anual da Real Sociedade para a Prevenção de Crueldade contra as Crianças. Os irmãos percebem aí onde é que está o nó, né, da questão? É que tem muita gente pensando em fazer o bem, tem muita gente pensando em proteger as nossas crianças, tem muita gente pensando em nos proteger, tem muita gente pensando em criar leis para que as pessoas sejam mais felizes. Quando, na verdade, irmãos, é a oferta do bruxo.
lá de C.S. Lewis. São pessoas te oferecendo segurança em troca da sua liberdade. Então, uma maneira de contar a verdade, vejam como é irônico, né? Você pode contar a verdade de como as coisas funcionam, de como o mundo é, de como as relações humanas elas são travadas na vida real. Você pode contar essa verdade usando exatamente essas alegorias. Bem, esse foi um método, né? O profeta Natan, voltando aqui ao texto, ele usou para capturar a atenção de Davi e para levar Davi ao conhecimento da verdade. Então, novamente, Davi, ele precisava ouvir a verdade, ele precisava ser chamado à razão, ele precisava se arrepender dos seus maus caminhos, e Deus usou para isso o profeta Natan, que contou uma parábola para Davi, que contou uma história de ficção, mas uma história de ficção que encontra eco na realidade. Porque aqueles personagens da história, eles correspondiam exatamente aos personagens ali da vida real. Então, depois dessa reação de Davi no versículo 5, né, em que o furor dele se acende, olha só como a Bíblia descreve a reação de Davi. O seu furor se acendeu. Davi soltou, né, como nós dizemos no português popular, é como se Davi estivesse soltando fogo pelas ventas, diante daquela história tão terrível. Mas aí Natan faz a seguinte revelação, e aí é quando chega, irmãos, exatamente, digamos assim, a lição ou a moral da história. É quando Natan ele vai fazer a exegese da história para Davi. É quando ele vai aplicar de fato a história para o rei Davi. No versículo 7, Natan vai dizer: tu és o homem. E aí ele vai passar a descrever a maneira como Deus ele ungiu Davi, rei de Israel, a maneira como Deus livrou Davi das mãos de Saul, a maneira como Deus ele deu filhos a Davi, a maneira como Davi ele planejou a morte de Urias para tomar a sua esposa. E agora Davi, ele é chamado à razão, e agora Davi, ele tem a consciência do seu pecado. Alguém pode dizer em sã consciência, irmãos, que Natan não falou a verdade para Davi? Alguém pode dizer em sã consciência que o que Natan fez não é o que preconiza a Escritura no tocante a falar cada um a verdade, conforme Paulo vai dizer lá em Efésios 4:25, que inclusive é o texto prova dessa resposta do catecismo. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não foi exatamente isso que Natan fez em relação a Davi? Falou a verdade, utilizando-se de uma história de ficção.
É curioso, meus irmãos, que percebam, como eu falei no início, nós temos aqui pelo menos um espaço de 9 meses, que é o tempo da gestação de uma mulher. Davi, ele passou 9 meses com a mente cauterizada, com a mente insensível, com o coração insensível. E Matthew Henry, comentando esse texto, ele vai dizer que durante todo esse tempo, Davi, ele não compôs nenhum salmo. A sua harpa ficou desafinada e a sua alma parecia uma árvore no inverno, cuja vida existe apenas em sua raiz. Davi, um músico, um homem extremamente habilidoso, com o instrumento nas mãos, com a harpa. Nesse espaço ele não havia composto nenhum salmo. E é exatamente a partir dessa história, irmãos, que Davi ele vai compondo os seus mais famosos salmos, que é exatamente o Salmo 51. Foi quando Davi ele pegou a sua harpa, que estava certamente quase enferrujada, cheia de teia de aranha, as cordas desafinadas. Foi quando Davi ele tangeu novamente a harpa, mas agora com o coração sincero, um coração quebrantado diante de Deus. Vejam, irmãos, que Deus não disse a Natã: ora, Davi pecou, não chegue perto dele. Não, Davi é um pecador, trata ele como um leproso. Agora um leproso, ninguém encosta no... Muitas vezes nós temos essa atitude em relação a pessoas na igreja que cometem pecado. Lá em Mateus 18, Jesus ele vai falar sobre aqueles que pecam, não se arrependem quando são chamados pela pessoa contra quem ele pecou, não se arrependem diante de testemunhas, não se arrependem perante o tribunal da igreja. E aí Jesus vai dizer: olha, se é esse o caso, se essa pessoa não se arrepende, esgotadas todas as instâncias, trata-o como gentio e publicano. Ou seja, excomunhão é a medida mais drástica de disciplina. Mas ninguém é excomungado sem serem esgotadas essas instâncias, esse espaço, sem serem dados esses espaços. E muitas vezes nós sabemos de alguém que cometeu um pecado e a nossa primeira atitude não é se aproximar para ver se a pessoa está arrependida, é simplesmente escantear a pessoa. Não é isso que a Escritura nos ensina, irmãos. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 2 Tessalonicenses 3, versículo 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. O problema é que muitas vezes nós consideramos primeiro como inimigo, para depois ver se há alguma hipótese, se vai haver uma metamorfose nessa pessoa para ela se tornar irmão. Lá no livro de Judas, lá no finalzinho do livro, Judas ele vai falar sobre como lidar com pessoas que estão enveredando no erro. Judas vai dizer: olha, tira essa pessoa do fogo, mas cuidado para não se queimar. Cuidado para vocês não
praticarem as mesmas coisas. Mas é preciso que haja a compaixão. E é exatamente o caso aqui com Natã. Natã, enfim, ele falou a verdade, ele não escondeu nada de Davi, né? Ele expôs o pecado do rei, até que o rei, ele admite o seu pecado, quando ele vai dizer, pequei contra o Senhor. E vejam uma outra coisa curiosa aqui, irmãos. Como Deus ele nos ensina a sua misericórdia através dessas coisas. Vocês lembram quando Judá ele se deitou com a sua própria nora, engravidou a sua própria nora, e sem saber que ele era o pai, quando foi dito a ele que a sua nora estava grávida, o seu filho havia morrido e ela estava em tese prometida para o filho mais novo de Judá, para gerar descendência do seu primeiro filho. E como assim, minha nora viúva, como é que ela aparece grávida? Não, bota ela no meio da praça, enforca, queima, faz o escambau com ela. E aí quando é revelado que ele é o pai, é curioso isso. Toda a ameaça que nós respiramos contra os outros, nós acabamos, quando se trata da gente, a gente acaba meio que buscando a misericórdia, né? Seja ela é mais justa do que eu, ele vai dizer. Davi sabia, irmãos, ele sabia que o que ele fez era um pecado de morte. Mas Deus é tão misericordioso que Deus, ele poupa a vida de Davi. Mas a espada não se apartaria da sua casa. A profecia diz. E de fato é o que acontece. O filho que lhe nasceria ia morrer. E Deus ele trata com Davi mostrando a sua misericórdia. Se Deus, meus irmãos, ele fosse nos dar exatamente o que merecemos, eu pergunto aos irmãos, quem estaria aqui? Quem de nós estaria aqui? Se Deus ele fosse nos dar exatamente o que merecemos, quem de nós estaria aqui? Mas o filho que nasce, Deus leva, né, morre, e a vida de Davi é poupada. Para concluir, irmãos, tanto essa história de Natã repreendendo Davi, quanto as parábolas de Cristo nos mostram, irmãos, que nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para fazer o que o nono mandamento exige, ou seja, conservar e promover a verdade, manter e defender publicamente a verdade, dizê-la sincera, livre, clara e plenamente. Precisamos buscar sabedoria em Deus para saber como lidar, né, com os pecados nossos, com os pecados dos nossos irmãos. Um casal, ele precisa buscar sabedoria em Deus para saber fazer isto aqui, irmãos. Rapaz, meu marido assim assado, como eu vou falar isso para ele? De maneira que ele entenda.
minha esposa assim assado, como eu vou falar isso para ela de maneira que ela entenda? Devemos buscar, irmãos, sabedoria, né, da parte de Deus. Observar a maneira como os personagens bíblicos trataram isso, a maneira como, especialmente Cristo, ele tratou disso, de como ele falou às vezes até verdades diretas, né, para os seus. Como, por exemplo, quando Pedro ele sugeriu que Cristo não fosse à cruz, arreda Satanás. Jesus ele foi direto e reto. Mas às vezes nós precisamos buscar uma maneira de fazer com que a pessoa que nós estamos tentando convencer, ela perceba de maneira clara o pecado que ela está cometendo e nós consigamos envolver ela na história para que ela tenha, né, os seus olhos abertos. Então você pode muito bem utilizar-se de histórias, né, para ensinar os seus filhos, para conversar com a sua esposa, para conversar uns com os outros, sem, porém, esquecer, meus irmãos, o objetivo principal disso, que é trazer à tona a verdade, que é trazer à tona o Evangelho, que é mostrar o Evangelho naquilo que nós estamos falando, para mostrar o Evangelho naquilo que estamos falando. Jesus, ele mostrou o Evangelho utilizando a figura de um cachorro, de uma migalha de pão e de uma mesa. A mulher cananeia, iluminada certamente pelo Espírito, ela percebeu o Evangelho sendo falado através de um cachorro, de uma migalha de pão e de uma mesa. Nós precisamos, meus irmãos, orar a Deus para que Ele nos abra os olhos, para que nós consigamos enxergar a verdade do Evangelho na realidade ao nosso redor, nas histórias que nós contamos para os nossos filhos, até mesmo naquelas histórias que não são boas, para mostrar para eles exatamente a distinção entre a verdade e o erro. E com isso, meus irmãos, nós trazermos glórias para o nome de Deus. E fazendo exatamente o que o Catecismo nos diz: conservar e promover a verdade, manter e defender publicamente a verdade, dizê-la sincera, livre, clara e plenamente, para a glória do nosso Deus. Alguém tem alguma colocação? Pergunta? Não? Então vamos encerrar com uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos por tua palavra, que é boa, perfeita e eficaz. A tua palavra, ó Pai querido, que de fato rasga a nossa alma ao meio e nos faz perceber, ó Pai querido, quão falhos nós somos. Mas por outro lado, esta mesma palavra que o Senhor usa, não somente para fazer a ferida, mas também para trazer a cura, também para trazer o bálsamo, ó Deus, sobre esta ferida. E nós te pedimos, ó Pai, que no mesmo ato, ó Deus, de rasgar a nossa alma, o Senhor também nos ofereça o bálsamo. Que a tua palavra seja o bálsamo para as nossas almas rasgadas. Ó Pai, que o Senhor nos dê discernimento para falar a verdade, a maneira como nós falamos a verdade. A tua palavra nos ensina que até mesmo falar a verdade de uma forma inoportuna é pecado. Não basta que conheçamos a verdade, Pai querido, precisamos de fato saber como comunicá-la. E nós rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para isso. Seja, ó Deus, na contação de histórias, seja falando diretamente, ó Deus,
a tua palavra aos pecadores. Seja qual for, Deus, o expediente que utilizemos para comunicar o teu evangelho, que o Senhor possa nos dar lábios e bocas hábeis para comunicar a tua palavra, ó Deus, a tua verdade, com inteireza, com integridade, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.